Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal. Este estudo é transmitido aqui pelo nosso canal Palavra e Essência, e nosso objetivo é que as pessoas conheçam a Palavra de Deus e então possam, à medida que conhecem, crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente. Esse é nosso objetivo. Estamos estudando alguns salmos. Hoje vamos estudar o Salmo 73. Antes disso, porém, deixa-me dizer, se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais e assim vamos espalhar o reino de Deus juntos. O Salmo 73. O título do Salmo é o problema da prosperidade dos ímpios, ou o problema da prosperidade dos maus, outra tradução. E diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio, não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazem cair em ruína, como são destruídos de repente. Ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes em glória com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Quero destacar de início aqui duas palavras que são chaves nesse salmo. No versículo 2, a palavra é quase. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Quase. E daí a outra palavra é até que. No versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Este é um salmo de sabedoria. Eu já disse e vou repetir, os salmos são hinos que eram cantados e o cantor aqui elabora uma poesia de sabedoria que era cantado
pelos cultuantes, de modo geral, no templo e nas festas que eles faziam. Então, esse salmo, como eu disse, é um salmo de sabedoria e ajuda aqueles que o entoam a permanecerem satisfeitos, mesmo quando os incrédulos parecem seguir despreocupados. A minha ajuda, a ajuda do salmista vem de compreender qual é o fim dos justos e qual é o fim dos ímpios, qual é o destino de cada um. A vereda do justo leva para perto de Deus e a do ímpio o leva para longe de Deus. Compreender essa questão era fundamental. E as consequências da vereda dos justos e da vereda dos ímpios são evidentes tanto nesta vida como no porvir, como na eternidade. Então o cantor desse salmo lembra que teve esse discernimento quando ele entrou no santuário, até que entrei no santuário. Muito bem, isso é guisa de introdução. Então, os versículos 1 a 3, ele vai falar da inveja que ele tinha dos perversos, dos maus ou dos ímpios, como diz algumas traduções. Certamente Deus é bom, ele começa dizendo para com Israel, para os que têm um coração limpo, Deus é bom, mas quanto a mim, quando eu fico observando os ímpios prosperarem, quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Por que os pés dele quase tropeçaram? Faltou pouco para que eu escorregasse, diz o cântico, o salmista, pois eu tinha inveja dos arrogantes. Tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Invejava os arrogantes porque via a prosperidade dos maus. Bom, este é um problema de toda a história daqueles que são fiéis ao Senhor, no Antigo Testamento, daqueles que eram fiéis à aliança de Deus para com Israel, no Novo Testamento, daqueles que têm fé em Jesus Cristo e que professam a Jesus como Senhor, como sendo o Senhor de suas vidas. Invejar aqueles que prosperam. É tão evidente isso nos nossos dias, que na década de 80, 1980, por aí, um pouco antes talvez, né, não bem antes, né, na década de 70 já, apareceu a chamada teologia da prosperidade, porque os cristãos, aqueles que tinham o coração reto, como ele diz, aqueles que têm o coração limpo, diz o salmista, olhavam para a prosperidade dos ímpios e ficavam com inveja. Bom, se eu tenho inveja, então eles criaram uma teologia da prosperidade que dizia: vem para Jesus e todos os teus problemas serão resolvidos, você vai ficar rico, prosperar financeiramente e prosperar em todas as áreas da sua vida. Esse é um problema da inveja. Da inveja que aquele que é fiel ao Senhor, que tem o coração limpo, tem daqueles que não são fiéis ao Senhor e prosperam financeiramente, economicamente. E diz o versículo 4 até o versículo 12, ele vai falar, o salmista, né, vai falar que esses maus, esses ímpios, essas pessoas estão livres das preocupações que todos nós enfrentamos. Olha o versículo 4, eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio, não tem problemas de saúde, não tem problemas com plano de saúde, não tem problemas com as filas do SUS, não tem problemas com nada. Então ele diz, o seu corpo é forte e saúde, não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Esses homens aqui, então, eram os homens que tinham total prosperidade, não tinham preocupações, tinham saúde boas, não eram afligidos como os demais homens. Isso na visão míope do salmista quando ele estava com inveja. Quando a inveja dominou a visão do salmista, ele olhava assim. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, são arrogantes, a violência os cobre como um vestido, os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias,
Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças, notadamente aos mais pobres, desandam a falar contra os céus e a sua língua percorre toda a terra falando mal de Deus. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade das suas águas. Esses ímpios que agem assim são populares. E não bastasse isso, eles zombam de Deus como se eles dissessem, não, e o salmista afirma, eles dizem, e como Deus ficará sabendo de tudo isso, dessa arrogância, de toda essa malvadeza que eles promovem, da zombaria que eles fazem? Como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Eles zombam dos que creem em Deus. Então os ímpios, diz o salmista, são assim, sempre seguros e aumentam as suas riquezas. Essa era a visão que o salmista tinha. Uma visão de um sentimento de amargura, um sentimento amargo dentro de si mesmo. Olha os versículos 13 e 15. A 15. Por certo é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. O salmista olha para a prosperidade dos maus, olha para si mesmo, ele disse, não tem valido a pena, por certo é em vão que eu tenho mantido o coração puro, o coração puro e lavado as mãos na inocência. A ideia é de que eu penso corretamente, tenho a mente pura, penso corretamente, penso de forma pura, e as minhas mãos, livrar das minhas mãos da inocência, fala de ter um proceder correto. E ele diz que há uma inutilidade em ter esses pensamentos puros e esse agir correto. Porque se fizesse, no entanto, se ele fizesse como os ímpios, ele estaria traindo a geração dos filhos de Deus. Veja o versículo 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. E aí, a partir do versículo 16, então, ele vai encontrar a resposta para as suas indagações, para as suas preocupações, para o seu sentimento amargurado. Ele diz, por isso que eu destaquei o versículo 17, a expressão, até que entrei no santuário. Versículo 16 diz, quando eu me esforçava para compreender isso, como é que os maus prosperam? Eu que ajo corretamente não tenho essa prosperidade toda. Ele diz, quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Então eu compreendi o destino deles. Esse sentimento amargurado que o salmista tinha também é comum nas pessoas que creem em Deus hoje, que são fiéis ao Senhor hoje, e eles vivem como que uma espécie de síndrome de Asaf. Asaf é o autor do Salmo. Olham para o mundo, olham para os ímpios que prosperam e não entendem como é que os ímpios prosperam e muitas vezes o justo não prospera. E ele diz que quando eu me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. E a resposta ele encontrou quando entrou no santuário. Até que entrei no santuário. O santuário aqui fala do ato de culto coletivo. Era no templo que aconteciam os cultos no templo. O salmista então entra no templo. Asaf provavelmente era um músico do templo. E ele naquele culto, naquela grandiosidade da adoração, naquela seriedade da adoração e no sentimento gostoso então que vem de adorar a Deus, naquele reconhecimento de adoração, naquele reconhecimento da grandeza, da santidade, da majestade, do esplendor de Deus, naquele momento de adoração, ele atina no fim deles. Até que entrei no santuário, e então compreendi. Então ele tem uma visão de Deus.
Então ele começa a olhar para essas pessoas, olhar para a sociedade, olhar para o mundo com uma visão espiritual. A visão espiritual aqui então não é nada de extraordinário ou de místico, mas de olhar para a sociedade do ponto de vista de Deus. E quando ele olhou para aqueles ímpios que prosperavam do ponto de vista de Deus, ele atinou no fim deles, no destino deles. Ele atinou, ele compreendeu, ele entendeu que a distância de Deus os acompanhará para sempre. Seja aqui nesta terra, na vida terrena, seja na eternidade. O fim deles, até que entrei no santuário e compreendi o destino deles. Estarão sempre afastados de Deus, estarão sempre longe de Deus. E os versículos 18 a 20 diz: certamente tu, ó Deus, os pões em lugares escorregadios e os fazem cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu o desprezarás. A ideia é que no dia do juízo, ou numa hora que os ímpios menos esperam, Deus estará trazendo o seu julgamento e a destruição deles será iminente. E aí, a partir do versículo 21, o salmista, então, compreende que o que cabe a ele não é invejar a prosperidade dos ímpios, mas sim se manter perto de Deus. Que é isso de que ele precisa, daquele momento de adoração, até que entrei no santuário. Momento de adoração, de culto, de fazer da vida dele um culto a Deus, de estar perto de Deus. Então o Senhor me mantém perto dele. E é disso que o salmista precisa, é isso que ele compreende. Olha os versículos 21 até o versículo 28. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior eu me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. Não raciocinava, não pensava, não olhava do ponto de vista de Deus. Mas isso porque ele estava com o coração amargurado. Quando o meu coração estava amargurado, não conseguia ter uma visão de Deus. Era como um animal, irracional. Todavia, estou sempre contigo. Quando ele para, raciocina, quando ele faz da sua vida uma vida de adoração a Deus, eu estou sempre contigo. E daí ele compreende que tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com teu conselho, com as palavras de sabedoria das Escrituras. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes em glória. Ou seja, enquanto eu estou aqui nessa terra, Deus me guia com a sua palavra. O salmista vai dizer em Salmo 119, outro salmista, que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, tu me guias com o teu conselho, com a tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Tu me guias com o teu conselho. E depois, no futuro, na eternidade, tu me receberás em glória e com honra, diz outra tradução. Me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti, ó Deus? E na terra não desejo outra coisa além de ti. O salmista compreende que então, que ele tendo a visão correta, ele estando em adoração, ele então tem a visão correta e ele compreende que na terra não precisa desejar outra coisa a não ser estar perto de Deus. Perto de Deus, com o consolo de Deus, com o Espírito Santo consolando o seu coração, com a presença de Deus trazendo-lhe alegria, com a palavra de Deus lhe trazendo conforto e orientação e guia. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha alma, da minha vida.
e a minha herança para sempre. Deus é minha herança. Deus é a fortaleza da minha alma. É Deus quem me consola. Eu preciso é estar perto de Deus. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto de Deus. Olha, ele enfatiza isso. Já tinha dito isso no versículo 26. Mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. O salmista compreendeu que o que cabe a ele é estar em adoração e ficar perto de Deus, porque Deus o guia, Deus o consola, Deus o receberá na glória futuramente e com honra. E Deus é a fortaleza da sua alma e a sua herança para sempre. Então ele compreende que para mim, para o salmista, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. E assim ele encerra a sua poesia. Qual a aplicação prática disso tudo? A pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo é: eu fico também olhando e invejando os outros, os ímpios, ou eu olho para a sociedade, para o outro, do ponto de vista de Deus? Eu invejo a prosperidade dos maus e não me aproximo de Deus? Eu tenho inveja dentro do meu coração, um coração amargurado por ver o outro prosperando e eu não? Ou eu olho para a sociedade, para o mundo e olho do ponto de vista de Deus e coloco a minha vida em adoração a Deus e então eu posso estar junto de Deus com consolo e com alegria. O que me aproxima de Deus é eu colocar diariamente a minha vida como um ato de culto a Deus. Você coloca? Você tem colocado a sua vida como um ato de culto a Deus? E então você pode fazer a mesma oração ou cantar o mesmo cântico que o salmista. Mas para mim bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Muito obrigado por me ouvir, que Deus te abençoe. E se essa aula te edificou, compartilhe nas suas redes sociais, vamos expandir o reino de Deus juntos.